Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de número 19, a aula com o tema Programação Orientada a Objeto. Bom, já estamos chegando no fim do nosso módulo 2 de Lógica de Programação. Esta é a nossa última aula teórica. Até aqui, já aprendemos muitos conceitos de programação e eu espero que você já esteja pronto para encarar desafios de um programador daqui para frente. Bom, eu já disse a vocês que a programação é uma linguagem universal e cada vez mais caminha para se tornar a linguagem mais globalizada desse mundo. Afinal, é muito importante que todos saibam ao menos ler e interpretar um algoritmo, saber desenvolver ao menos os seus conceitos básicos. E eu espero que vocês tenham aproveitado toda essa oportunidade de conhecimento e aprendizado que tivemos juntos aqui. E a partir de agora, tenham os conhecimentos suficientes para continuar a trilhar o seu caminho em busca do conhecimento como um bom programador. Hoje vamos apresentar mais um conceito de programação, o POO ou Programação Orientada a Objeto. Então, após aprendermos sobre funções, bibliotecas, módulos, chegou a hora então de darmos mais um passo e aprendermos mais uma arquitetura de programação, a programação orientada a objeto. Afinal, quais são suas vantagens, quais são suas características, como definimos o nosso algoritmo para que ele seja orientado a objeto. Tudo isso vamos aprender aqui. E a nossa aula de hoje, ela está separada em 3 tópicos. Vamos ver quais são. Primeiro, vamos falar sobre a evolução e conceitos da programação. Então, vamos falar um pouco de como é a evolução da linguagem, desde o baixo nível até a linguagem de alto nível, que é o Python que estamos aprendendo aqui. Vamos falar também sobre os conceitos de arquitetura de programação, que já falamos sobre funções, depois sobre módulos, até chegar ao que falaremos hoje sobre a programação orientada a objeto. E esse é justamente o segundo tema, o POO, ou Programação Orientada a Objeto. Então, vamos definir o que é uma programação orientada a objeto. Se você já pesquisou alguns algoritmos por aí, provavelmente já se deparou com essa estrutura e não sabia o que ela significava exatamente. Bom, hoje você vai entender quais são essas características, quais são essas definições e como vamos criar o nosso algoritmo orientado a objeto. Então, no nosso último tema, temos por fim a estrutura POO. Então, vamos mostrar qual é a estrutura para que possamos entender como vamos parametrizar o nosso algoritmo para que ele esteja na estrutura POO, correto? E por fim, vamos praticar, como sempre, o exercício que será proposto na nossa lousa. Vamos até o Spider e vamos praticar o que vamos aprender hoje. Afinal, programação é praticar. É a única forma de realmente compreendermos o que estamos dizendo. Bom, vamos começar então? Estão prontos? Vamos para o próximo slide. Evolução e conceitos de programação. Vamos ver então o que temos nesse slide. Vamos falar então primeiro sobre a evolução das linguagens, correto? Temos aqui primeiro a linguagem de máquina. Observe como é a linguagem de máquina. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Depois vamos ter 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ou seja, o que temos aqui são sinais binários, 0 ou 1. É desta forma que o computador interpreta a linguagem de máquina, essa linguagem de mais baixo nível que temos. É desta forma que o computador realiza suas operações. É desta forma que ele funciona nos dias de hoje. Então, é através de sinais binários. Então, quando estamos compilando o nosso código de alto nível até o código de mais baixo nível, a linguagem de máquina, para que o computador possa interpretar o que estamos escrevendo em nossos algoritmos, é isso que estamos fazendo. Estamos transformando o nosso código em sinais binários de uma linguagem de máquina que tem zeros ou um, ou seja, apenas
sinais binários. Então, essa é a linguagem de mais baixo nível que temos aqui nas nossas linguagens de programação. Agora, vamos seguir. Veja aqui, linguagem Assembly, que também era uma linguagem de baixo nível quando começamos a aprender sobre programação. Veja, ADD R1 R2 #4. O que isso significa? A primeira coisa que você pode notar é que mesmo a linguagem Assembly já possui uma estrutura muito bem definida, com posições de registradores, com posições de memória. Então, embora ela não seja tão intuitiva para nós, afinal, ela não é uma linguagem de alto nível, ela já possui comandos que estão correlacionando as operações que serão feitas na máquina. Afinal, quando estamos fazendo as nossas operações, estamos trabalhando com os valores dos registradores, as posições de memória. É exatamente isso que estamos fazendo. Então, a linguagem Assembly é estruturada desta forma. Agora, vamos ver o que significa esta linha de comando. A linguagem Assembly trabalha no sentido da direita para a esquerda. Então, o que ela está fazendo neste ponto é a operação de adição e dizendo que o registrador R1 ele irá receber o que temos na operação de 4, do valor 4, com o que temos no registrador R2, isso vai ser armazenado em R1. Então, estamos fazendo 4 mais o valor que temos em R2 e armazenando este valor em R1. E veja que também temos a operação move, que é de mover. E neste caso, então, temos novamente da direita para a esquerda, que estamos movendo o valor 07H para o registrador CX. Correto? Então já podemos perceber que a linguagem Assembly já possui características muito importantes na estrutura de programação, como a soma, o move. Ele também tem comandos de interrupção, funções de salto, onde vamos pular de uma posição do nosso algoritmo para outra, dependendo de alguma condição. Enfim, ele tem uma estrutura muito bem definida, mas ainda não está como a linguagem de alto nível, que é uma linguagem voltada para o programador, com comandos muito mais intuitivos. Afinal, não vamos mais falar sobre posições de registradores ou posições de memória, mas sim de variáveis, assim como aprendemos durante esse curso. Veja então, vamos agora linguagem de alto nível. Temos alguns exemplos aqui. X igual a 6, ou seja, neste ponto estamos apenas falando que x receberá o valor de 6, ou seja, estamos criando uma variável x que tem um valor definido por nós, que é o valor de 6. Se quisermos fazer uma adição, vamos fazer, por exemplo, que y recebe o valor de x mais 3, ou seja, estamos fazendo a soma da variável x com 3, que neste caso, né, se x igual a 6, estamos fazendo 6 mais 3, ou seja, y será igual a 9 neste caso. Aqui temos então um outro exemplo, estamos definindo uma variável soma, que é x mais y. Então veja que são todos os comandos muito intuitivos para nós, muito semelhantes ao que já estruturamos na nossa forma de definição de um problema matemático. E é isso que chamamos de linguagem de alto nível. Uma linguagem feita para que o programador possa estruturar suas ideias. Afinal, lembre-se também das funções. Quando utilizamos o for para uma situação ou quando utilizamos o if, se uma condição for verdadeira, ou utilizamos o while enquanto. Veja quantas semelhanças e como é mais intuitivo a forma de programar com uma linguagem de alto nível. Como linguagem de alto nível é o nosso foco, vamos agora estudar alguns conceitos de programação quando estamos falando em linguagem de alto nível. Vocês se lembram que no início aprendemos sobre as estruturas de um algoritmo, aprendemos o que são as variáveis, o que são as funções,
as bibliotecas e assim aprendemos a organizar a estrutura do nosso algoritmo através de funções que iriam substituir algumas rotinas que tínhamos dentro do nosso código. Elas iam melhorar a estrutura do nosso código e assim estávamos aprendendo de forma natural o que é o conceito de programação estruturada. Uma programação estruturada, ela utiliza subrotinas e funções. E foi isso que aprendemos mesmo sem estar comentando sobre, de uma forma natural, como era esta estrutura de programação, este conceito de programação, que tínhamos vantagens claras, afinal, não íamos sempre repetir o mesmo código, o mesmo programa, e sim começamos a entender que se criássemos funções de subrotinas, poderíamos utilizá-las quantas vezes quisermos e apenas defini-las uma vez dentro do nosso algoritmo. Então, esta foi a primeira estrutura que aprendemos no nosso curso. E depois, como vimos que era possível melhorar essa estrutura? Bom, aprendemos então que poderíamos criar módulos em Python. Assim, iríamos reduzir a complexidade de um único algoritmo e iríamos desenvolver módulos intercambiáveis que poderiam ser utilizados por diversos algoritmos. Isso ajudaria na forma de manutenção do nosso algoritmo, melhoraria na forma de deixá-lo mais adaptável a mudanças e reduziria a complexidade do desenvolvimento de um algoritmo. Afinal, teríamos algoritmos com estruturas mais definidas e suas funções mais separadas, dividindo assim a nossa estrutura em módulos. Neste momento, estávamos aprendendo o conceito que temos aqui de programação modular. O que temos aqui? As rotinas são desenvolvidas em módulos e interligadas ao código principal. Ou seja, exatamente o que acabamos de dizer. Teríamos certas rotinas do nosso algoritmo salvas em módulos. E isso nos traria uma série de vantagens que acabamos de discutir aqui. E qual seria o próximo passo? Bom, é exatamente o tema da nossa aula de hoje, quando vamos falar da programação orientada a objeto. Então, é uma nova forma de estruturarmos o nosso algoritmo. Veja aqui, um conjunto de classes que definem os objetos caracterizados no software. Então, vamos aprender como a caracterizar as classes, os objetos, os atributos e quais são as vantagens de termos esse tipo de estrutura dentro do nosso algoritmo. Qual é a vantagem de aplicarmos este conceito de programação orientada a objeto? E é isso que vamos aprender no próximo slide com mais detalhes. Vamos lá. Programação orientada a objeto. Vamos então começar a estudar com mais detalhes como funciona essa estrutura. Veja, definindo uma POO. Temos aqui primeiro então um objeto. E o que seria um objeto? Possui seus dados e código. A partir de agora, iremos definir uma variável como um objeto. Daí o nome programação orientada a objeto. E veja que os objetos são instâncias de cada classe, ou seja, uma classe pode possuir diversos objetos. Então, temos aqui a nossa primeira definição. Objeto. Variáveis agora são para nós os objetos. Vamos seguir então. Temos os dados, correto? E os dados são os atributos do objeto pertencente a uma classe, correto? Ou seja, se temos uma classe no qual temos objetos que pertencem a ela, quando estamos falando agora dos dados, estamos nada mais do que dizendo que eles são as características deste objeto. Então, um objeto, ou seja, uma variável, agora possui os dados que são as suas características. Então, cada objeto deve possuir suas características que chamaremos de dados. A terceira definição é o código. O código são os métodos do objeto. Então, o código aqui é exatamente isso. Ele define as funções que esse objeto pode exercer. Veja que este objeto pode exercer. Então, estamos dizendo aqui uma série de funções que podemos operar através
deste objeto. Por fim, então, temos aqui as classes, ok? E elas são as que definem os tipos de objetos. Então, como falamos aqui que os objetos pertencem a uma classe, então podemos ter uma classe para cada tipo de objeto. Ou seja, se temos um conjunto de objetos com características em comum, eles pertencem a uma determinada classe. E se temos um conjunto de objetos com outros tipos de características, teremos uma outra classe no qual esse conjunto de objetos irá pertencer. E temos aqui onde os dados e o código são definidos. Então, numa classe, vamos definir o objeto, os dados e o código. Ou seja, tudo o que vimos aqui será definido dentro de uma classe. Bom, isso pode estar sendo um pouco confuso para vocês, mas vamos com calma que vocês verão que isso não é novidade. Afinal, não estamos aprendendo nada de novo, nenhuma nova função. Estamos aprendendo apenas a como reestruturar algo que já sabemos. Então vamos ver aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. Temos um exemplo aqui que a classe desse exemplo é matriz. A classe é chamada de matriz. Então agora vamos ter um conjunto de objetos que serão definidos como as instâncias desta classe. E esta classe é chamada matriz. Ou seja, isso nos indica que os seus objetos serão tipos de matrizes, né? As instâncias desta classe serão tipos de matrizes. Vamos ver. Então, quando formos definir uma matriz, estaremos definindo uma instância, né? E aqui temos as instâncias desta classe. Veja, quadrada e retangular, que nada mais são que dois tipos de matrizes. Temos matrizes do tipo quadrada e temos matrizes do tipo retangular. E essas duas instâncias, né, esses dois objetos, pertencem à classe matriz, certo? Qual é o próximo passo então? De acordo com o que vimos aqui, temos que definir quais são os atributos destes objetos, ou seja, quais são as características que devemos saber desta classe de objetos. Quais são as características que devemos definir para uma matriz quadrada, uma matriz retangular? Quais são esses atributos? Vamos ver. Número de linhas, número de colunas e termos da matriz, ou seja, se queremos definir uma matriz, o que vamos precisar saber é exatamente isso. Qual é o seu número de linhas, o seu número de colunas e quais são os termos desta matriz. Se pensamos em matrizes, estas são as características que precisamos definir quando estamos criando um objeto da classe matriz, correto? Agora, falta ainda o último ponto, os métodos, que disse a vocês que são as funções que podemos realizar com esses objetos. Veja, temos aqui determinante, termos da matriz, ou seja, para realizar essa função determinante, vamos precisar dos termos da matriz, que é exatamente este terceiro termo aqui, né? Que definimos, termos da matriz. Então veja que cada método realmente funciona como uma função, né? Onde temos que parametrizar também os dados de entrada deste método. Temos aqui, por exemplo, dimensão, onde vamos precisar do número de linhas e o número de colunas, que são os atributos desta instância da classe matriz, correto? Então, desta forma, quando olhamos para este quadro, classe, matriz, ou seja, os objetos serão matrizes, não é mesmo? Então, temos aqui os objetos, as instâncias, matriz quadrada ou retangular, correto? E quais são as características desta matriz que precisamos saber? Temos os atributos, que são número de linhas, número de colunas e os termos desta matriz. E, por fim, os métodos, ou seja, dentro dessa classe, quais são as funções que poderemos fazer. Poderemos calcular a determinante dessa matriz ou a dimensão desta matriz. Então, olhando para esta estrutura, fica mais claro o que acabamos de dizer aqui. Mas vamos continuar. Vamos aprender como fazer essa estrutura de programação orientada a objeto no próximo slide. Bom, vamos ver então como é a estrutura POO.
programação orientada a objeto. Veja, estrutura de aplicação. Temos aqui que a classe deve ser inicializada com um nome. Então, assim como vimos no exemplo anterior, temos aqui classe matriz. Então, demos o nome de matriz à nossa classe. Veja que dentro da classe matriz, devemos definir seus atributos e funções. Uma coisa muito importante aqui é que quando definimos um nome para essa classe, por exemplo, classe matriz, isso pressupõe que os objetos desta classe sejam uma matriz. Como, por exemplo, se definíssemos uma classe carros, pressupõe que os objetos desta classe sejam carros, correto? É desta forma que nos organizamos. E dentro desta classe, por exemplo, classe matriz, vamos definir os atributos e funções, assim como vimos no slide anterior, certo? Temos aqui agora o construtor de classe, correto? Veja que o comando que precisamos para construir uma classe é underline, underline, init, underline, underline, e agora entre parênteses temos self, vírgula e os atributos do objeto. É desta forma que vamos criar uma classe. E veja que assim estamos conectados pelo interpretador quando os objetos são criados. Então é exatamente desta forma que devemos fazer no nosso algoritmo para construir uma classe. Se criarmos um objeto, uma instância, este objeto estará conectado a esta classe e ele deverá ter os atributos do objeto que falamos aqui. Então, é muito importante entendermos que além de precisarmos utilizar esta estrutura, é neste momento que vamos definir os atributos do objeto. Bom, se você já pesquisou um pouco sobre alguns algoritmos, você já deve ter deparado por aí sobre esta estrutura e deve ter percebido a utilização deste comando self. E agora você sabe que é ele que conecta os atributos ao objeto. Vamos continuar então. A classe deve conter todos os elementos do objeto. Veja aqui novamente o exemplo que falamos no slide anterior, só que agora pela estrutura que já aprendemos aqui. Então, estamos inicializando uma classe, abrimos parênteses, self, que irá conectar os atributos ao objeto, e aqui temos os atributos que definimos para uma matriz. n_lin, que é o número de linhas, n_col, que é o número de colunas, e os termos da matriz. Bom, então quando definirmos uma matriz no código, devemos inserir os 3 valores dos atributos. Então, a partir de agora, se formos criar uma matriz, o objeto matriz, ele deverá possuir número de linhas, número de colunas e termos. Isso padroniza muito os objetos do nosso código e ajuda a entender melhor como funciona esse tipo de estrutura. Agora, para finalizar, temos aqui códigos dos objetos. Veja, são funções atribuídas ao objeto dentro da classe que podem ser chamadas pelo código principal. Ou seja, o seu funcionamento é igual ao funcionamento de funções que já aprendemos em programação. Afinal, lembre-se que o que estamos aprendendo aqui é apenas uma forma diferente de estruturarmos o nosso código. Ou seja, vamos utilizar tudo que já sabemos, porém, em uma forma de estrutura diferente, a estrutura orientada a objeto. Então, temos aqui, por exemplo, def, então estamos definindo uma função, determinante, entre parênteses self, ou seja, todos os atributos estão conectados como parâmetro de entrada desta função, e aqui vamos ter o código, que é a parte que falamos que se remete às operações que vamos fazer dentro desta função. Bom, deu para ter uma boa ideia de como funciona a programação orientada a objeto?
e quais são as suas vantagens, como é padronizado um algoritmo quando estamos utilizando esse tipo de estrutura. Veja, de cara, já vemos uma grande facilidade neste ponto, quando estamos definindo uma função que irá operar os objetos desta classe, apenas definimos o self e automaticamente todos os atributos desses objetos estão definidos como parâmetros de entrada desta função. Bom, demos um salto muito importante na nossa organização e na estrutura do nosso algoritmo. E isso pode facilitar muito o nosso código. Agora, chegou a hora de praticarmos o que aprendemos aqui. Chegou a hora de irmos para a nossa lousa, ver qual é o desafio proposto, o exercício desta aula, para enfim irmos no Spider, praticar e criarmos o nosso algoritmo. Estão prontos? Vamos então para a nossa lousa? Vamos lá! Bom, pessoal, vamos ver então qual é o nosso exercício proposto da aula 19, a aula de programação orientada a objeto. Vamos ler aqui então. Seu primo mais velho decide abrir um site de vendas para anunciar todos os seus jogos de videogame antigos que deseja vender. Então ele vai abrir um site de vendas para vender os seus jogos de videogame antigos. Vamos ver quais são esses jogos. Vamos continuar. Ele pede ajuda para você e agora que você já aprendeu programação orientada a objeto, ele decide testar suas habilidades e pede para você criar um algoritmo que pergunta ao usuário qual jogo ele gostaria de comprar. Caso esse jogo esteja na lista dos jogos do seu primo, o algoritmo retorna as informações /atributos relativos ao jogo. Então vamos utilizar o que aprendemos sobre programação orientada a objeto para criar um algoritmo que, após o usuário inserir qual jogo ele deseja comprar, ele vai retornar as informações relativas a esse jogo. Bom, então vamos ver aqui. Então, primeiro, você deve criar todos os objetos da classe jogos e os atributos dos jogos deverão ser nome, ano, tipo, videogame e valor. A lista dos jogos do seu primo é a seguinte. Veja aqui. The Legend of Zelda 1998 Aventura Nintendo 64 R$ 350. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo. Afinal, ele é um pouco antigo e pode ser um pouco fora de moda para vocês. Mas esse é o meu jogo predileto dentre todos os jogos que eu já joguei. The Legend of Zelda realmente é um jogo incrível. E se vocês tiverem a oportunidade de jogar um dia esse jogo, eu recomendo muito. Joguem porque ele é demais. Então veja aqui, The Legend of Zelda, então é o nome, o ano 1998, do tipo aventura, o videogame para jogar então essa fita é o Nintendo 64 e ele custa R$ 350. E temos na lista outros jogos também. Mario Kart 64, outro jogo incrível. Essa lista aqui eu acho que eu vou comprar todos esses jogos. Então veja, ele é de 1996, né? Então ele também é antigo, de corrida, do Nintendo 64 também, num valor de R$ 300. Banjo-Kazooie, outro jogo sensacional também, de 1998, de aventura, Nintendo 64, R$ 300. Agora temos um outro videogame, veja, o Mega Drive, tem um jogo super clássico, super conhecido, muitíssimo legal, que é o Sonic de 1991. Ele é de aventura e custa R$ 250. Temos aqui o Super Mario World, um dos jogos mais clássicos da Nintendo de 1992, aventura, Super Nintendo, R$ 200. Esse eu grifei todos os pontos, pois é o jogo mais clássico de todos e também é muito divertido jogá-lo. Temos aqui agora o Rei Leão, 1994, de aventura da Super Nintendo também, outro jogo muito legal. É uma ótima lista, convenhamos, o seu primo tem um ótimo gosto para videogames.
Bom, mas agora está na hora de ajudarmos. Está na hora de aplicarmos o que sabemos sobre programação orientada a objeto e criar um algoritmo para ajudar o seu site de vendas. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui então no nosso ambiente Spider. Vamos começar a implementar este algoritmo para conseguirmos resolver este problema que foi proposto a nós. Lembre-se que todos os algoritmos que estou usando aqui e as correções desses exercícios estão disponíveis para vocês. Então eu espero que vocês estejam aí com o mesmo arquivo que eu para acompanhar a solução deste problema. Veja que aqui já temos definido a classe jogos, correto? Utilizando o def e o init, assim como aprendemos na teoria, que este é o comando que vai iniciar para nós a nossa classe. E temos aqui também o def, ou seja, um método que é o imprimir, defina a função que imprime na tela as informações do jogo escolhido. Então vamos ter que fazer aqui as definições do método de imprimir na tela as informações do jogo escolhido. Aqui vamos definir os atributos, não é mesmo? E aqui vamos digitar o nosso código. Vamos fazer tudo no mesmo algoritmo para didaticamente conseguirmos entender todos os processos, correto? Então vamos lá, mãos à obra. Primeiro, vamos definir os atributos, da mesma forma como que foi dito durante o enunciado. Então vamos defini-los aqui. Tirar esse comentário. Os atributos eram nome, ano, tipo, vídeo, underline, game e valor, correto? Então eram estes os atributos que foram pedidos no nosso enunciado. E agora vamos utilizar a atribuição com self para definir todos esses atributos dentro da nossa classe. Então, assim como aprendemos, vamos fazer self.nome igual a nome, self.ano igual a ano, self.tipo igual a tipo, self.video underline game igual a vídeo underline game e self.valor igual valor. Então aqui acabamos de caracterizar todos os nossos atributos que temos para cada objeto dentro desta classe jogos. Então todas as instâncias, todos os objetos desta classe deverão ter esses atributos: o nome, o ano, o tipo, o videogame e o valor. 5 atributos. Então todas as instâncias dessa classe terão esses 5 atributos. Agora vamos definir então um método dessa classe. Afinal, eles funcionam de forma igual às funções. Os métodos são as funções que esses objetos pertencentes a esta classe podem executar. E o que vamos fazer aqui então é definir a função imprimir, que irá imprimir na tela os atributos do jogo que o usuário irá escolher. Vamos lá então. Bom, então vamos ter basicamente que usar o print para mostrar esses valores ao usuário na tela. Então vamos começar aqui com o print. Vamos começar com o print. Vamos dar aqui um /n para pular uma linha. O jogo foi lançado em vírgula self.ano, correto? Vamos então aqui falar o ano que esse jogo foi lançado. Vírgula, vamos para a próxima linha. Então, /n novamente é do tipo, vírgula, self.tipo, vírgula, vamos começar agora a outra linha. Opa, vamos pular a linha, /n, para jogar no videogame, vírgula, self.videogame, vírgula novamente. E agora a última linha, vamos mostrar o último atributo. /n e custa um valor de, vamos por o R cifrão,
vírgula, self.valor. Então, veja, aqui estamos criando, então, vamos imprimir esta função, ela vai mostrar ao usuário na tela o ano, o tipo, o videogame e o valor, sendo que o nome o usuário já escolheu quando ele foi perguntado. Então, esta função imprime todos os argumentos de uma instância da classe jogos na tela, correto? Agora, vamos então começar o algoritmo principal. Vamos fazer agora as funções que precisamos no nosso algoritmo. Vamos declarar os jogos, vamos fazer a parte de perguntar ao usuário qual jogo ele gostaria de escolher e também vamos fazer os blocos que vão conter a chamada desta função, deste método imprimir. Vamos então, acompanhe o desenvolvimento deste algoritmo. Bem, para o final, veja que agora a indentação ela é diferente, ele vai se iniciar aqui no início, né? Na primeira parte desta linha. Então vamos criar primeiro jogo 1, ele é igual da classe jogo, é o The Legend of Zelda, do ano de 1998, do tipo de aventura, do Nintendo 64, opa, ele custa R$350. Aqui, veja que eu coloquei multiplicação e é parênteses. Então, temos aqui o primeiro jogo, então. É desta forma que definimos, se lembra? Então, ele é da classe jogo e aqui colocamos todos os seus atributos. O nome, o ano, o tipo, o videogame e o valor. Então, agora, jogo 1, ele é um objeto da classe jogos. Por sinal, aqui não é jogo, né? Aqui é jogos, a classe é jogos, né? Tem que ser o mesmo nome desta classe, né? Lembrem-se, são detalhes como esse que na hora de compilar vão gerar erros e vocês não podem ficar desesperados ou preocupados. Temos aqui nos concentrar ao máximo para evitar esses erros e lembrar que caso, quando compilarmos um algoritmo, ele apresente alguns erros, podem ser simples. Nem sempre os erros são muito grandes ou de estrutura, geralmente são erros simples. Então prestem sempre muita atenção. Vamos continuar. Vamos agora criar o jogo 2, jogos Mario Kart 64, do ano de 1996. Ele é de corrida, Nintendo 64 e ele custa R$300. Jogo 3 é igual jogos, abre parênteses, Banjo-Kazooie. Ele é de 1998, tipo aventura, para se jogar no Nintendo 64 e ele custa R$300 também. O jogo 4, jogos. Opa, aqui veja que não é BNJ, é Banjo. Lembra os detalhes, pessoal. Sonic, ele é do ano de 1991, ele é de aventura, ele foi feito para o Mega Drive e ele custa R$250. Jogo 5 é igual jogos Super Mario World de 1992 de aventura para o Super Nintendo e ele custa R$200. Jogo 6, jogos, aqui o Rei Leão, ele é de 1994, ele é de aventura, para jogar no Super Nintendo, ele custa R$200. Bom, então aqui eu acabei de criar todos os objetos da classe jogos. Então temos dentro da classe jogos agora 6 objetos.
o Legend of Zelda e todos os seus atributos, Mario Kart 64, Banjo-Kazooie, Sonic, Super Mario e o Rei Leão. Todos os jogos que o seu primo possui e deseja vender. Vamos agora então fazer a lógica que já sabemos para perguntar ao usuário qual o nome do jogo ele deseja comprar e armazenar isso numa variável. Vamos lá. Vamos chamar de jogo esta variável e vamos fazer input qual ou digite o nome do jogo. Então aqui digite o nome do jogo e este usuário irá digitar então o nome do jogo e então terá todos os atributos relativos a esta instância, a este objeto da classe mostrados no console, mostrado na tela, para que ele possa ver as informações desse jogo e então decidir sobre sua compra. Bom, mas o que precisamos agora, primeiro, é fazer funcionar essa estrutura modular. Vamos agora fazer o seguinte: precisamos comparar o valor desta variável com o valor dos nomes dos nossos objetos. Então, se ele for igual ao nome do jogo 1, deveremos chamar o método imprimir para esse jogo 1. Se for igual ao jogo 2, a mesma coisa. O jogo 3, a mesma coisa. Bom, vamos utilizar uma estrutura de blocos if e elif para isso. Mas lembre-se, isso não significa que é a melhor maneira de se fazer. Afinal, eu tenho certeza que você mesmo será capaz de criar melhores soluções para isso. Mas lembre-se, o nosso objetivo aqui é apenas que vocês entendam o conceito de programação orientada ao objeto e consigam, assim como estamos fazendo, aplicar esse conceito. Então aqui é esse o nosso objetivo, de programação orientada a objeto. Bom, mas para resolver essa questão, precisamos fazer essa comparação para imprimir na tela o valor correto. Veja então como vamos desenvolver. If jogo for igual a jogo 1 ponto nome, então aqui estamos comparando o atributo nome. Veja que essa é uma funcionalidade muito importante deste tipo de programação. Veja como é fácil eu consultar um atributo deste objeto. Veja como isso é muito mais fácil desta maneira. Então vamos continuar. 2 pontos. Jogo 1 ponto imprimir. Então vamos fazer exatamente isso. Se o jogo for igual ao nome do jogo 1, ou seja, for igual a The Legend of Zelda, vamos então chamar o método imprimir para o jogo 1. E vamos fazer isso para os 6 jogos que temos aqui. Vamos lá. Elif jogo igual jogo 2 ponto nome, jogo 2 ponto imprimir. Correto? Elif jogo igual jogo 3 ponto nome. Vamos fazer jogo 3 ponto imprimir. Se tivermos aqui elif jogo igual a jogo 4 ponto nome, faça jogo 4 ponto imprimir. Vocês estão vendo como é simples também, a partir de um objeto dentro de uma classe, chamarmos um método? Ou seja, se estamos colocando aqui jogo 4.imprimir, estamos chamando o método imprimir dentro desta classe. Então, se fizermos isso, estamos utilizando este método, esta função, uma outra funcionalidade, uma outra facilidade que nos ajuda muito também quando estamos estruturando o nosso algoritmo. Você pode perceber o quanto isso pode trazer facilidades para um algoritmo, principalmente se estamos lidando com uma classe de objetos muito grande, um algoritmo muito mais extenso que esses daqui. Vocês verão que nesses momentos toda essa estrutura de programação ela realmente será muito importante. Mas vamos prosseguir agora. Então temos ainda elif jogo igual jogo 5 ponto nome, jogo 5 ponto imprimir, elif jogo igual
jogo 6.nome, jogo 6.imprimir. E aqui eu ainda vou colocar um else. Se o que o usuário digitou não estiver dentro desta lista, vamos imprimir a ele print. Não temos este jogo. Então, não temos esse jogo. Bom, vamos dar uma olhada geral no nosso algoritmo. Veja que primeiro estamos criando todos os objetos da nossa classe. Então, aqui criamos todos os 6 jogos que o seu primo tem da lista que tínhamos no nosso enunciado. Então, veja, todos esses jogos estão criados aqui. E se subirmos aqui, vamos ver como definimos esta classe. Então, é da classe jogos, né? O mesmo nome que temos quando definimos aqui embaixo. E são os atributos: nome, ano, tipo, videogame e valor. Então, aqui definimos dentro da classe todos eles instanciados através do self. Então, self.nome é igual a nome, self.ano é igual a ano e por aí vai, correto? E dentro aqui também temos o def imprimir, ou seja, um método. E veja se quando chamamos self aqui, estamos dizendo que todos esses atributos estão vindo como parâmetro de entrada. Então, todos esses atributos estão sendo parâmetros de entrada da função imprimir, só colocando o self aqui dentro. Isso ajuda muito, não é mesmo? Imagine uma função onde tenhamos diversos parâmetros de entrada. Como isso pode nos ajudar? Então, temos aqui, definir a função, né? Vamos imprimir agora na tela. Então, ele imprime o jogo foi lançado em, imprime o ano, é do tipo, imprime o tipo, para jogar no videogame, imprime o videogame e custa um valor de R-cifrão e imprime o valor, correto? Então, é isso o que faz esse método. Então, se continuarmos aqui, o que fazemos é armazenar na variável jogo uma string, que vai ser digite o nome do jogo. Então, o usuário vai digitar o nome do jogo, isso vai ser armazenado na variável, uma string vai ser armazenada na variável jogo. E aqui fazemos uma lógica com if e elif para conseguirmos comparar qual jogo dentro da nossa lista este usuário está querendo saber, está querendo saber das informações. Então, veja, se esta variável que o usuário digitou for igual ao nome do The Legend of Zelda, do jogo 1, ele vai pegar o jogo 1, o objeto jogo 1, e chamar a função imprimir. Ou seja, ele vai entrar dentro deste método com os atributos selfs do objeto jogo.1. Então, ele vai ter como parâmetro de entrada o nome será The Legend of Zelda, o ano vai ser 1998, o tipo vai ser aventura, o videogame vai ser Nintendo e o valor 350, correto? É isso o que faz exatamente esse comando. E temos aqui, então, se o jogo for igual ao nome 2, vai chamar o método imprimir pelo objeto jogo 2, e assim para cada jogo. E no final, colocamos um else, ou se ele vai digitar um nome que não tem nessa lista, que seu primo não tem esse jogo, a gente retorna não temos este jogo, correto? Bom, vamos ver então se não esquecemos nenhum detalhe. Vamos ver se o nosso algoritmo irá funcionar. Então vamos compilar aqui. Digite o nome do jogo. Eu vou digitar o meu jogo favorito, The Legend of Zelda. Bom, funcionou. Veja que incrível. O jogo foi lançado em 1998. É do tipo aventura para jogar no videogame Nintendo 64 e custa um valor de R$350. Veja que funcionou a nossa estrutura de programação orientada a objeto. Vamos tentar mais uma vez. Vamos testar um outro jogo. Agora eu quero o Sonic. O jogo foi lançado em 1991, é do tipo aventura para jogar no videogame Mega Drive e custa R$250. Maravilha, muito bem, funcionou com a programação orientada a objeto. Vamos ver agora se o nosso bloco else também funciona. Veja, vamos rodar novamente e agora vamos supor que eu quero um jogo, vamos pensar aqui. Vamos um jogo mais tradicional aqui, o FIFA. Vamos ver, não temos esse jogo. Bom, já estamos vendo aqui que os jogos são um pouco mais antigos para jogar em videogames um pouco mais fora de linha no momento.
mas mesmo assim, eu juro para vocês que são jogos incríveis, incríveis mesmo. Eu adoro todos eles. Bom, mas o que eu fico mais feliz ainda é que conseguimos aplicar novamente o que estudamos na teoria, conseguimos novamente colocar tudo o que vimos em prática e aplicarmos o que foi aprendido na aula de hoje. Agora, já entendemos e sabemos como fazer um algoritmo com uma estrutura de programação orientada ao objeto. Bom, antes de irmos para as nossas considerações finais, vamos dar uma olhada aqui onde não vimos hoje, no Variable Explorer, e veja como ele criou todos esses objetos. Veja que jogo é o que criamos uma string que o usuário retorna, e aqui jogo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os objetos da classe. Então vamos aqui dar um duplo clique, veja a forma como ele é caracterizado aqui. Então veja, temos o jogo 1, então esse é o nosso objeto. Temos aqui o ano, que é um atributo. Então temos aqui que é um inteiro de valor 1998, né? Jogo 1.ano, né, vai retornar esse valor. E temos aqui todos os atributos desta classe. Então o videogame é um string, valor é um inteiro, tipo é um string, nome é um string. Imprimir é um método, ou seja, podemos utilizar este método. Se fizermos jogo 1.imprimir, estaremos utilizando este método. Então, tudo que está relacionado a este objeto dentro da classe está aqui. E isso é muito, muito legal, muito importante para nós. Então, veja que está tudo aqui. É uma forma muito melhor de organizarmos as nossas variáveis, de criarmos ela a partir de uma instância de uma classe, de um objeto dentro de uma classe. Correto? Bom, então vamos fechar aqui e vamos agora para as nossas considerações finais para finalizarmos a aula de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje então finalizamos a última aula de teoria sobre o nosso módulo 2, o módulo de lógica de programação. Eu espero que vocês tenham aproveitado todo o aprendizado que tivemos durante este módulo. Afinal, aprendemos sobre muitas coisas, muitas mesmo, desde o começo, sobre a história dos computadores, passando por diversos pontos de linguagem de programação, aprendendo as estruturas de Python, criando os nossos próprios algoritmos e hoje, por fim, apresentamos aqui a programação orientada a objeto, que é uma estrutura de programação que possui diversas vantagens quando utilizamos ela. Então, hoje falamos sobre a evolução e conceitos da programação. Afinal, estávamos o tempo todo aprendendo novos conceitos que já são conhecidos, mas vocês viram que aprendemos de uma forma natural, sem mesmo saber que estávamos indo nesta linha cronológica de aprendizado. E é isso que eu quero que seja o aprendizado para vocês, seja natural. Então, veja que depois aprendemos a programação orientada a objeto e qual é a sua estrutura e depois, por fim, sim, aplicamos tudo isso dentro de um algoritmo no Spider, de um algoritmo em Python. Bom, mas lembrem-se que ainda não acabou. Vamos ter a próxima aula, aula de número 20, onde iremos conectar os pontos, todos os pontos aprendidos aqui durante a teoria. Vamos falar um pouco sobre os casos atuais e qual é a forma de conexão de tudo o que estamos aprendendo aqui e as projeções para o futuro. Então vamos falar sobre muitas atualidades, falar um pouco sobre o futuro, as tendências e correlacionar toda a teoria de tudo que vimos aqui com o que vamos aplicar na prática um dia. Bom, eu tenho certeza que vai ser uma aula muito divertida. Vamos poder refletir sobre muitas coisas e vocês vão ficar muito interessados com tudo o que eu tenho a dizer para vocês sobre as correlações, sobre os pontos que vamos conectar juntos aqui. Então, eu agradeço a mais uma oportunidade e espero vocês na próxima aula. Muito obrigado.